Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai para a nossa terceira aula, o terceiro capítulo do livro, do conteúdo da disciplina, onde a gente vai falar sobre Expression Language e Taglibs, tá? São duas funcionalidades e duas especificações que estão dentro da especificação dos JSPs, onde a Expression Language é uma forma de expressar algumas coisas do lado do servidor ou do lado de programação, vamos dizer assim, dentro do arquivo JSP, de uma forma não intrusiva, vamos dizer assim, de ter que escrever código Java. E as taglibs também vão no mesmo caminho, só que são tags mesmo que a gente pode utilizar, na verdade a gente pode até criar nossas tags se a gente quiser, para serem usadas dentro do JSP. Elas vão ter alguma, elas vão ser ativadas e serem executadas de alguma forma do lado do servidor também, tá bom? Existe uma tag lib, né? Existe uma biblioteca de tag padrão que a gente vai poder utilizar pro que tem no já tem na especificação, que é a JSTL, e a Expression Language a gente vai ver também. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou seguir a mesma ideia que eu fiz na aula anterior. Eu vou fazer um exemplo parecido com o que está na apostila, tá? Não idêntico. E para vocês entenderem qual é que é dessas funcionalidades. Tudo bem? Até nos exemplos tem um pouquinho de CSS. Eu nem vou me preocupar com isso aqui, tá bom? Eu vou me preocupar mais na videoaula em explicar como essas coisas funcionam, tá? Mas CSS, layout, fazer uma coisa um pouquinho mais organizada, aí vocês vejam o material do livro. Porque eu não quero pegar o projeto pronto, eu quero fazer para vocês verem, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui a gente vai simular de novo, simular não, a gente vai fazer a submissão de um formulário, só que quem vai tratar deixa eu só ver aqui no primeiro exemplo, acho que não é isso. Vai ter um servlet, vai. O que a gente vai fazer? A gente vai submeter o formulário. Com os dados que chegarem do formulário, a gente vai criar um objeto de uma classe e esse objeto a gente vai submeter para um outro arquivo, para um JSP no caso, e a gente vai mostrar, a gente vai ver os dados desse objeto que está sendo submetido, tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo, tá bom? Então a gente tem um produto aqui. Eu vou fazer uma versão mais simples, tá bom? Então vamos criar o projeto. Java Web. Vou pôr aqui EL e taglibs. Vou pôr o mesmo nome, vai. Usando EL e taglibs. Lembrem de deixar marcado isso aqui. Para a gente não vai fazer diferença, muita diferença, mas é bom vocês deixarem, né? Porque quando vocês abrirem esse projeto daqui a alguns anos, quem quiser ver o que fez na época da graduação, é quase certeza que vai funcionar direitinho, tá? Vocês não vão precisar se preocupar com bibliotecas. Então, de novo, o servidor do Glassfish, Jacquard.ee, contexto a gente não precisa mexer, aqui nos frameworks a gente não precisa marcar nada, a gente clica em Finish. E o que a gente vai fazer é exatamente isso que eu acabei de comentar. A gente vai criar um formulário aqui no index. Esse formulário, os dados dele vão ser submetidos para um servlet. E no servlet, ao invés de mostrar os dados no console, a gente vai usar esses dados para criar um objeto de um tipo, lógico, né? E enviar para um JSP para esses dados do objeto serem exibidos. Tá bom? Então, pessoal, aqui no Source Packages, antes disso, né? Aqui no index, vamos lá, vamos fazer um formulário aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Acho que assim é o suficiente para todo mundo enxergar, né? Um formulário, vamos falar que é um formulário que a gente vai submeter um produto, tá bom? Já vou até deixar aqui configurado, tá? Eu vou pôr que é post, o método de envio, e a action, opa, a action dele é processa dados do produto. A gente vai ter um servlet para fazer isso, que vai estar mapeado, né, na URL pattern dele. Uma delas, no caso, a gente vai estar usando uma só.
vai estar mapeado para esse padrão de URL aqui. Perdão. Vamos lá. Não vou me preocupar em fazer label, nada. Eu quero fazer uma coisa mais direta, tá certo? Então, o nosso produto ele vai ter uma descrição, e ele vai ter valor de venda, e ele vai ter uma unidade de medida. Deixa eu só ver aqui no. Eu falo que eu não vou seguir o exemplo, né? Mas acho que pode seguir. Código, descrição, unidade de medida. Então, código, descrição, unidade de medida e o outro é quantidade. Vamos pôr estoque só. É mais fácil. Tá bom? Então, código, a gente vai fornecer esse código, tá certo? Então, é um input, o tipo dele é text. A gente pode falar qual que é a largura dele usando um size, tá? Eu nem não vou me preocupar com isso também. Name, o nome do parâmetro da requisição que vai conter o valor do código é código, certo? Sem acento, sem nada, tá bom? Existem, pessoal, a partir do HTML5, que é uma coisa já que não é tão novidade, né? Já faz vários anos já que é o padrão. A gente consegue fazer alguns tipos de validações aqui nos formulários, tá? Nem tá isso nesse capítulo na apostila, tá lá no capítulo final. Mas, por exemplo, eu posso dizer que esse campo ele é obrigatório o preenchimento dele. Então, eu uso esse atributo required aqui. Tá certo? Depois vocês vão ver o que significa isso. Então, na hora que a gente for submeter o formulário, vocês vão enxergar isso. Isso aqui não está no exemplo do livro, tá só no exemplo final, tá certo? Então, ó, código, descrição, é um tipo texto também. Como que eu coloquei lá? Era texto também? Sim. A unidade de medida vai ser um select, já a gente coloca. E o estoque aqui vai ser obrigatório também. Aqui a gente até tem um tipo number que não está sendo utilizado aqui, que está sendo utilizado texto mesmo, tá bom? E por fim a gente precisa do último input aí, que é o input que vai ser o botão de envio, né? Então, o submit, o tipo, né? Não tem name. E o value dele é enviar. Certo? Vamos lá então. Código, tipo texto, código, descrição, tipo texto, descrição, unidade de medida a gente não fez ainda. O estoque é do tipo number e o nome é estoque. Todos eles obrigatórios. E agora a unidade de medida, vou colocar na linha de baixo, é um select name, vou chamar de unidade. Pode ser que esteja diferente lá no exemplo, tá? O que a tag select faz? Já vamos pular a linha aqui, ó. O que a tag select faz? Ela vai renderizar um combo box ou uma lista de seleção. Quando a gente não fala a quantidade de linhas que a gente quer que exiba, ela vai ser renderizada como um combo box, uma caixinha de seleção. Então, a gente precisa colocar dentro dela as options, certo? E no option, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, cada option vai ter um valor e o que vai estar aparecendo dentro do option é o que está dentro da tag. Então, value, vamos pôr aqui kg. Esse aqui é o quilograma, mais duas, né? Litro e unidade. Litro, uma unidade de litro e uma unidade aqui qualquer, uma unidade arbitrária. Vamos chamar de UN. No exemplo está KGL e UN também. Tá bom? Vamos dar uma olhada nisso aqui, como que tá. Deixa eu parar meu Google Drive aqui. Não vai fazer muito problema, não vai dar diferença, mas só para eu não esquecer. Enquanto ele vai rodando. Olha lá. Código, descrição, unidade de medida, os três valores. E aqui no estoque, olha lá, como é tipo number, a gente não consegue digitar, tá certo? A gente poderia aplicar outros tipos de validações também, ou de restrições nesses campos. Por exemplo, o código, se ele for um código só numérico, ele pode ser number também.
A gente pode falar uma largura, um tamanho, largura não, mas um tamanho, um comprimento máximo do campo. Por exemplo, a descrição, ela pode ter um max length aqui. Eu vou pôr aqui só para vocês verem, tá? De 5. Se eu for lá agora, se eu ver aqui na descrição, ela só vai aceitar 5 caracteres. Ela não consegue digitar mais que isso. Tá? É o max length. Só que eu já falei isso para vocês na aula anterior. A gente consegue burlar essas coisas só abrindo aqui a ferramenta desenvolvedor, né? Aí eu venho aqui, ó, tiro o max length daqui. Pronto, acabou a validação. A gente tem que validar também do lado do servidor, quando vai ser um sistema de verdade, vamos dizer assim, né? Então, muito bem. Eu vou tirar o max length aqui e deixar dessa forma. Outra coisa, o botão enviar, se eu clicar nele e as restrições que eu impus nos campos não tiverem sido atendidas, aí o navegador ele vai mostrando mensagens apropriadas, tá certo? Isso no Chrome, tá bom? E assim por diante. Tudo bem? Vou aumentar um pouquinho aqui de novo para a gente enxergar o que está sendo feito. Beleza. O que a gente vai fazer então? Esses dados aqui, eles vão ser submetidos para um servlet. O servlet vai tratar esses dados e vai fazer alguma coisa com eles. Esse fazer alguma coisa é criar um objeto do tipo produto e mandar ele para um JSP, tá? Então, vamos criar aqui no source packages, usando taglibs ponto entidades. Deixa eu ver qual que é o nome que está aqui. Tá só entidade só. Eu vou renomear aqui, ó. Certo? Botão direito, novo, agora Java Class, né? Porque é uma classe, produto. E o meu produto vai ter as coisas dele. Então, como a gente não restringiu aqui o código para um inteiro, aqui eu acho que ele vai estar restrito sim. Deixa eu ver. Aqui o código é inteiro. Aqui no nosso exemplo não vai ser inteiro, pode ser uma string, tá certo? Porque pode ser um código que tem a letra, tá? Então a gente vai fazer diferente aqui. Private string. Aqui a gente vai seguir o padrão Java Beans, que vocês já devem conhecer, né? Código, descrição, unidade de medida e aqui estoque. Estoque ou quantidade de estoque, né? Quantidade de estoque um inteiro, ou um flow, ou um double. Poderia ser um double aqui, né? Porque, por exemplo, se eu comprar alguma coisa que é por quilo, batata, eu não vou ter uma quantidade exata de quilos, né, de batata. Pode ter 1,5 kg, 1 kg, X quilos e uma fração, né? Mas a gente está assumindo aqui que a quantidade é sempre inteira, tá? Para simplificar também. Vou inserir código. Uma coisa, isso aqui vocês já devem conhecer, né? Mas declarei meus campos privados aqui, os meus atributos privados da classe. E aí eu vou criar os gets e os sets dela. Botão direito, insert code, getter e setter e generate. Essas classes que carregam dados do banco de dados, que depois, posteriormente, vão enviar banco de dados. Eu vou obter banco de dados, obter os dados do banco de dados, criar objetos e usar esses objetos para fazer alguma coisa assim por diante. Elas têm um padrão de projeto, na verdade mais de um, são parecidos, não são iguais, mas tem um que chama Value Object, ou seja, é um objeto que só carrega valor. Ele não opera naquele objeto, e normalmente você nem está preocupado se aquilo ali está válido ou não. Você vai assumir sempre que o sistema vai gerenciar a criação desses objetos para que sejam coisas sempre válidas. Ou o outro nome, né, que o pessoal usa, na verdade não é nem padrão de projeto, mas é POJO, P-O-J-O, POJO, né, que é Plain Old Java Object. São só classes para criar objetos, para conter dados, para trafegar dentro do sistema, ir para o banco e voltar, tá certo? Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai usar então essa nossa classe produto, que só serve para isso, tá bom? E criar um novo pacote aqui. A gente vai criar o produto, vou chamar de
processa dados. Não, vou chamar só de produto servlet. De novo, pode ser que na apostila esteja diferente, tá bom? E aqui eu vou seguir o que a gente colocou aqui, ó. Não marca aqui. Processa dados produto. Dou finish, criou o servlet. Ah, faltou uma coisa, né? Colocar a biblioteca. Estão vendo que está dando erro aqui, que não está reconhecendo? Porque o Jakarta Web, Jakarta EE Web Profile lá, o 8, não foi importado dentro do projeto e não foi inserido. Tem que importar e inserir. Então, importa e adiciona. Agora sim, esses erros vão sumir, certo? Aqui então a gente tem a configuração do servlet aqui na anotação e a gente tem o process request, que é onde a gente vai mexer com as coisas, certo? Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, pessoal, deixa eu só conferir se no livro tá isso. Assim, configurar o character encoding. Então vamos lá, ó. Request.set encoding UTF-8. Lembra, para a gente seguir, para a gente sempre ter caracteres codificados na mesma codificação no sistema inteiro, tá bom? Depois, como eu falei, a gente vai criar um filtro para fazer isso para a gente automático, para não precisar colocar essa linha em todos os servlets. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai obter os dados que vêm lá que está vindo do HTML que está submetendo, né? Que está vindo do formulário que está sendo submetido para esse servlet aqui. Então, request.getParameter. Aqui a gente tem então o código. E a gente tem mais 3, né? Que é a descrição, a unidade de medida e o estoque. O estoque é o inteiro, né? Já vamos pegar ele direto aqui como inteiro. Deixa eu ver aqui. Então, pega o código, pega a descrição, pega a unidade de medida. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Chamei só de unidade aqui, ó. Então, vou pôr unidade aqui. Vou deixar diferente só para ficar claro, tá certo? Estoque, estoque. Só que isso aqui retorna uma string sempre, né? Eu preciso converter para inteiro. Integer.parseInt. Opa. Muito bem, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esses dados aqui e criar um objeto tipo produto. Então, produto P igual a new produto. E vou configurar p.set, dar um import aqui nele, né? Set código p.set descrição, porque ele está reclamando. Ah, esse NetBeans, pessoal, 12.4, ele tá meio enroscado. Você viu, eu precisei salvar para ele reconhecer. As outras versões, elas reconhecem a alteração do código mesmo sem salvar, tá? Descrição, unidade, chama unidade medida mesmo, né? Aqui é a unidade medida. E aqui aqui é o estoque, né? Estoque. Entra o estoque. Então, esse código que está vindo da requisição, guardou na string, está sendo usado para configurar o código do produto, a descrição e assim por diante. Tudo bem? Gente, agora o que a gente vai fazer? A gente vai submeter esse objeto para uma próxima, vamos dizer assim, próxima parada da execução, do fluxo de execução desse formulário. Então, a gente vai chegar no servlet, vai criar o objeto e vai submeter ele. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente quer mandar, vejam, na requisição. Ou seja, quando eu for mandar a requisição para o próximo recurso, eu quero enviar o produto. Tá? Aqui eu chamei de prod.
mas a gente chamou de P aqui no nosso código. Então, request.setAttribute, configurar um atributo na requisição, ele só vai existir nessa requisição, que eu vou chamar de, ali eu chamei de produto obtido, vou chamar de produto criado, só para ficar diferente do exemplo que está na apostila, tá? Produto criado está no livro. P. O que eu estou fazendo? Eu estou configurando um atributo na requisição que tem o nome de produto criado e o valor dele é um P. Isso aqui é uma tabela de símbolos, tá certo? Como ela está implementada internamente, não importa, mas é uma tabela de símbolos. Eu tenho uma chave associada a um valor. Chave string e o valor pode ser qualquer coisa, tá certo? Pode ser um objeto qualquer lá. Chave e o valor, tá? Só que agora eu setei na requisição e eu preciso agora fazer com que eu vá para outro recurso, certo? Eu posso fazer um redirecionamento ou eu posso fazer um forward, que agora eu esqueci exatamente a tradução, tá bom? Mas como que a gente faz isso? A gente vai ter que criar um objeto do tipo requestDispatcher, eu normalmente chamo de disp, tá? Como que a gente faz isso? A gente pega o response ponto é o request, lógico, né? Request dispatcher, né? Get request dispatcher e aqui a gente põe o caminho absoluto. Na verdade, pode até ser relativo, não vai ter problema, a gente vai até usar o relativo do recurso que a gente quer chegar. No exemplo, chama exibdados.jsp. Exibdados.jsp. Então eu crio esse dispatcher, né? Esse cara que vai despachar a requisição para algum lugar, para um novo recurso. Esse recurso é o exibdados.jsp, só que aí eu preciso dar o forward, né? Mandar para frente, né? Falava vai, continua, né? Então eu disp.forward e aí a gente passa o request e o response dessa requisição que foi feita para o servlet. Então, o que vai acontecer? A gente vai sair do formulário, o formulário vai enviar os dados para o servlet vai pegar os dados da requisição, vai criar um produto, configurar esse produto como atributo da requisição e despachar isso aí para outro recurso, que é o exibdados.jsp. E esse despachar, né, esse encaminhar, vai ser aqui no forward. Encaminhar, né? Tradução razoável aqui para o forward. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Se a gente testar da forma que está aqui, eu vou pôr um código. Pode ser string, né? Vou pôr uma descrição, uma unidade, aí que o estoque 12. Na hora que eu clicar no enviar, o que vai acontecer? Vai chegar no servlet, criar, pôr na requisição e vai tentar acessar um recurso que não existe. Olha lá. Então, not found. Não achou o que ele está tentando chegar, que é o exibdados.jsp. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, aqui na raiz do projeto, criar um JSP, exibdados. Não precisa marcar nada aqui, tá certo? Clica Finish. Agora, se a gente voltar aqui e enviar de novo, a gente vai ver que foi para onde? Foi para cá. Só que a gente quer pegar e mostrar os dados desse produto, tá bom? Então, eu vou pegar essa mesma estrutura aqui, vou colar aqui, lógico que não vai ser um formulário, né? Eu vou colar aqui, é lógico, né, gente? No mundo real isso aqui tem que ser bonitinho, tarará, tarará, né? Que a gente está fazendo de forma mais rápida, para a gente só entender o conceito. E aqui no código, eu quero mostrar o código. Aqui na descrição, eu quero mostrar a descrição. Aqui na unidade de medida, eu quero mostrar que unidade de medida que é. E aqui no estoque é a mesma coisa. Como isso aqui é um JSP, e como eu estou submetendo na requisição do servlet que está encaminhando para o exibdados um objeto como atributo, eu posso acessar esse cara aqui lá no JSP. Como? Através desse nome. Só que aí a gente tem que usar tudo isso para chegar no que eu vou falar agora. A gente precisa usar a expression language. Como que é a sintaxe dela? Dentro do JSP sempre, né? Tudo que for essa expressão de linguagem, ela vai começar com um cifrão e abre e fecha chaves, perdão.
Tá bom? Aqui dentro a gente pode acessar o nosso primeira coisa que a gente pode acessar aqui, com exceção desses faces aqui, tá bom? Ó, a gente vai e esse aqui também, esse aqui, com exceção dos faces, né? Esse aqui não. A gente pode acessar algumas coisas. O que a gente está preocupado é encontrar acessar o escopo. Que escopo? Na hora que eu fiz a requisição, que eu coloquei no request o atributo e despachei, eu coloquei aquele atributo no escopo do request, não foi request.set attribute? Então, no request scope, eu tenho dentro dele agora quem? Esse cara aqui, ó. E o produto criado, ele é do tipo produto, certo? Porque foi aquele objeto P que eu coloquei aqui como referência. Então, eu consigo acessar aqui tudo que é do produto. E não é usando o get, acho que até funciona nessas versões aqui mais novas, mas qual que é a ideia? A gente usa o padrão Java Beans para a gente poder acessar dessa forma. Então isso aqui implica que eu estou acessando esse atributo através do método getCódigo, tá bom? Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Então a gente volta aqui e envia de novo. Olha lá o código. Vamos colocar agora uma coisa mais decente, né? Produto Monster laranja energético. Eu gosto. Enviar. Olha lá, o código chegou. Código 1. Vamos para outro código. 1, 2, 3. Chegou lá na outra página. Descrição. A gente vai seguir o mesmo padrão. Usa EL para acessar o escopo do request, para pegar o produto criado, que é um atributo que está nesse escopo, e pegar a descrição dele. A mesma coisa para a unidade de medida e a mesma coisa para o estoque. Então, salvando, eu vou dar um F5 aqui porque ele vai fazer envio do formulário de novo, tá? Olha lá. Agora vieram todos os dados. Entenderam a ideia? A gente aprendeu agora a transferir dados de um lugar, de um recurso, submeter para um formulário, para um servlet, o servlet transferir esses dados montando um objeto para um outro recurso. Tá certo? Isso vai ser importante para a gente na hora que a gente. Vai ter uma hora que a gente vai começar a juntar todas essas coisas para montar um sistema. Isso aí vai ser importante para a gente, tá? Aqui tem até tratamentozinho de erro, né? Aqui, ó. Tá bom? Aqui, por exemplo, se eu tentasse dar o parse na quantidade do estoque e desse erro, eu poderia aqui, isso aqui vai ter ser até um exercício lá do penúltimo capítulo, eu posso encaminhar para outra página, eu despacho para uma página de erro, o problema, né? Então, uma forma de fazer isso seria assim, tá? Então aqui está tudo explicando o que é que está acontecendo. Depois vocês vão fazer a leitura com calma. Aqui está mostrando o uso, né? E assim por diante. Eu acho que não tem muito segredo, não é muito nada muito do outro mundo, não. Tá bom, gente? Agora a gente vai falar das tags JSP. Dentro do mesmo projeto, a gente vai criar um arquivo que chama testes tags. Isso é uma coisa que a gente vai usar bastante. Tem que ser JSP, tá? Testes tags. O que a gente vai fazer aqui, gente? É, o JSP ele já tem um conjunto de tags que é disponibilizado por padrão. Só da gente ter o JSP, esse conjunto de tags já é disponibilizado para a gente. Que conjunto que é esse? É um conjunto que começa com JSP. Só que essas tags JSP, dois pontos, e aí vem as tags que a gente pode usar. Attribute, body, declaration, directive. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma, só para a gente ver, funciona na verdade duas, que é a useBean. Então, ao invés de eu criar. Ah, outra coisa. Esse tipo de comentário aqui, pessoal, comentário no HTML, ele começa com. Isso aqui é comentário HTML mesmo, né? Isso aqui aparece pro usuário, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês, vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui, né? É um comentário. Vou salvar. Vamos aqui na página.
Não é teste JSTL, testes tags. Se a gente olhar o código-fonte. Ah, não, esse já é o comentário. O comentário do HTML é com exclamação, né? Isso aqui é o comentário do HTML. Aqui já é o comentário que não vai aparecer, é o comentário só do JSP, que ele não aparece no resultado final. Aqui dessa forma aqui, ó, é um comentário do HTML, não termina com interrogação, com exclamação. Se a gente olhar a página da F5, ele aparece no código. Se a gente usar o comentário do JSP, aí ele é descartado na hora que gera o código HTML para o navegador renderizar. Entenda uma coisa, tem que ficar claro. O navegador não entende JSP, o navegador não entende EL, o navegador não entende as tags JSP. Ou qualquer tag da tag lib JSTL que a gente vai ver depois. O navegador entende HTML, CSS. Vamos simplificar, certo? Então, o servidor que vai fazer esse processamento e vai trazer, vai mandar para o navegador o HTML pronto. Tudo bem, gente? Não achem que isso aqui é executado no navegador, isso aqui é executado no servidor, tá? Isso é uma confusão muito comum, né, para quem está começando a aprender, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa tag JSP UseBean, que ela serve para criar um objeto de uma classe, certo? O ID é o nome da variável. Então, a gente vou lá, meu produto. A class é a classe que eu estou utilizando para criar. Eu vou ter que ter um construtor padrão nela, tá certo? Então, entidades.produto. Produto, certo? E, por fim, o scope. Esse aqui, se a gente omitir, ele vai ser por padrão page, tá? Mas eu vou colocar aqui, aonde que esse cara aqui existe. Quando eu criar esse produto utilizando o construtor, vocês viram que não tem nem como falar qual que é o tipo do construtor. Que construtor que eu quero usar. Ele vai sempre rodar o construtor padrão. Então, a classe tem que ter o construtor padrão. É aquele construtor que não recebe parâmetro nenhum. Não tem parâmetro, né? Não recebe argumento. Então, o nome é como se eu estivesse declarando uma variável do tipo produto, chamar meu produto e dando igual new produto. Isso aqui. Poderia fazer manualmente com código Java aqui? Poderia, mas não é o ideal, como eu falei para vocês. Eu não vou nem mostrar como que faz, tá certo? Eu vou mostrar, vai. O que a gente faz? A gente usa isso aqui. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente pode escrever código Java aqui. Produto P2 igual a new produto. Certo? Só que esse produto aqui, lógico, né? Eu tenho que dar o import dele usando essa diretiva page aqui. Estão vendo que ele colocou automático para mim? Só que acontece, eu começo a misturar o reino da programação com o reino da parte do JSP. Isso a gente começa a misturar as responsabilidades. Então, para não ter esse tipo de problema, a gente usa essas construções que se parecem com tags HTML, que fica mais fácil para quem não entende os meandros lá de como, como as coisas do servidor estão implementadas, para que a pessoa consiga usar isso de forma um pouco mais transparente, tá certo? Eu vou tirar daqui, porque não é para vocês usarem isso aqui, tá bom? E aí eu quero configurar os valores nos atributos, né, desse objeto. Aí eu uso a outra tag JSP que chama setProperty. Então, o que a gente faz? Tem que tomar cuidado, pessoal. Essas especificações elas são meio problemáticas. Isso, até em livros de certificação, muitas vezes isso é dito. Fala assim, aqui falta um pouco de padrão, né? Porque olha só, JSP7 Property, eu quero alterar uma propriedade daquele cara que eu criei, que é o meu produto. Só que olha o name que eu uso aqui, meu produto. Poderia ter um outro atributo aqui com um nome mais específico. Por exemplo, um for, né? Set property for meu produto, for de, né, para o meu produto. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Só que o atributo é o setProperty. Vejam, olha lá, name param property value. Name, meu produto. Opa, não tem vírgula, né? Aí vem property, que é o que eu quero mudar, que é o código. Quero configurar. Aí eu vou ter que
isso aqui implicitamente quer dizer que eu tenho um set código na minha classe, tá bom? E o valor que eu quero colocar aqui no lugar. 37, 36. Certo? E aqui agora eu vou repetir isso para as quatro. Eu só estou mostrando como usar tag JSP para criar um objeto dentro da página e mostrar os dados dele. Certo? Então, continua sendo meu produto, descrição, água, estou com sede. Então, água. O outro era unidade medida, né? L de litro. E o outro é estoque, tenho, sei lá, 1.500 litros de estoque. A gente salvar isso aqui, se não tiver nenhum problema aqui, não vai aparecer, não vai dar problema nenhum aqui. Se tiver algum problema de sintaxe, pessoal, por exemplo, faltando algum atributo, alguma coisa, ele já avisa até aqui, ó. Mas na hora que a gente rodar, vai dar problema. Olha lá. Mandatory Attribute Property Missing. Olha lá. Tá faltando o property, certo? Então, volta o property para cá, ele para de dar erro, né? Só que agora, eu criei o objeto, setei os valores, eu quero mostrar esses valores. Posso mostrar usando a EL. Então, como que chama? Meu produto. Ele está no escopo de página, então eu não preciso colocar page scope aqui automaticamente. Ou preciso, eu acho que não precisa. Não lembro, vamos testar, eu acho que não precisa. Meu produto.código. Então vamos por aqui, ó. Código. Me veio na cabeça agora isso de colocar ou não. Tenho quase certeza que não precisa. Descrição. Unidade de medida. E estoque. E aqui a gente muda. Estoque. Unidade. Medida. Descrição. Aí vamos pular umas linhas aqui, né? Senão vai ficar uma coisa grudada na outra. Ctrl C aqui, cola aqui. Atualizou. Olha lá. 36, água, o L da unidade de medida e o estoque 1.500. Tudo bem? Então, usamos duas tags JSPs aqui para lidar com coisas aqui dentro. A gente vai precisar delas depois, mais para frente. Tá? Para terminar, a gente vai ver agora a JSTL. O que é a JSTL? É Java Standard, olha lá, Java Server Pages Standard Tag Library, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é uma biblioteca padrão de tags para lidar com o JSPs. Tem vários pacotes ali dentro, tá? O que a gente vai ver agora é o core dela, tá? Então, vamos criar um JSP novo aqui. Isso aqui são só fragmentos de código para a gente ver as coisas funcionando, tá? Depois a gente vai pôr em prática mesmo de fato elas, tá? Testes JSTL. Então, criei meu JSTL aqui. O que eu quero fazer aqui? Eu quero usar uma tag específica para fazer for. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui em cima, quando a gente quer usar alguma tag lib, e ela está aqui dentro dessa biblioteca, tá certo, gente? A JSTL está aqui dentro, tá bom? Ela está aqui dentro. O que a gente vai fazer? O que a gente tem que usar? Primeira coisa, eu estou sempre colocando antes o doctype, poderia colocar em qualquer posição, na verdade, tá? Mas, quer dizer, as diretivas vão em cima, né? Mas essa da tag poderia colocar depois, mas vamos organizar, né? Então vamos lá. O que a gente vai usar aqui? Vejam, a gente tem, além das diretivas para inserir código, para fazer comentário e assim por diante, a gente tem a include, a page e a tag lib. Include você copia código de um outro arquivo para cá. O page é para fazer essas definições de atributos da página. E o tag lib é para inserir tag libs. Tem duas coisas que a gente vai precisar preencher. A gente vai ter um atributo que chama prefix, que é de prefixo, e um outro atributo, se eu não me engano, é o RI. Tá? Então, o primeiro é o prefix. O que é esse prefixo aqui diz? A gente pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Por padrão,
core da JSTL, o núcleo delas, as tags principais, vamos dizer assim, a gente chama o prefixo, a gente pode pôr o nome de C. Mas poderia ir para outra coisa, tá? Mas normalmente quando você vê código escrito em JSTL, usando JSTL, se tiver usando as tags do core, tá com C, tá bom? Então por isso que a parte de formatação é FMT, tá? E assim por diante. Prefix C. E aí vem a outro atributo, que é o RI. Esse URI, a gente vai indicar qual que é o caminho dessa biblioteca no nosso aplicação. Como a gente já inseriu a biblioteca do JVE Web 8 API aqui, e aqui dentro tem a JSTL, o NetBeans já reconhece isso para a gente e tem algumas opções. Cuidado, vocês vão ver, não são essas duas primeiras. Vai ter um pacote quase idêntico aqui, java.sam.com/jsp/jstl, e tem embaixo, /core aqui no caso, e tem um parecido aqui, JSTL Core. Como a gente está falando de JSP, é esse cara aqui que a gente vai usar, tá bom? Então, olha lá. A partir desse momento, eu posso usar o C. E o C, que é o nosso prefixo, poderia ser outro prefixo aqui, tá bom? Ó, poderia pôr aqui, ó, XYZ. Aí eu teria que pôr, opa, XYZ. Entenderam qual que é a ideia do prefixo? Só que a gente vai usar o C, que é o padrão. O que a gente vai usar aqui? A gente vai fazer um for, tá? Tem várias construções. Tem o if, tem o when. É engraçado, o when é mais parecido com o if programático do que esse if aqui. Esse if aqui a gente não pode ter else. É só um if, tá? O if com else é o when, tá? Então, C, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um for each. O que esse for each vai fazer? Olha o exemplo aqui, ó. For each, começando de 1, terminando em 10. E eu vou ter um var status, aqui é um i, tá bom? Como se fosse a variar. Ele é uma construção, é um objeto que guarda os dados da iteração. Então, begin 1, end em 10. E o var status, var status i, certo? Eu vou mostrar isso aqui, depois eu falo a utilidade, tá bom? Então, muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu quero criar uma tabela, tá até o table aqui por fora, que eu não coloquei ainda, e eu quero colorir essa tabela. Lógico, dá para fazer isso com CSS de forma muito mais fácil, né? Isso aqui é só um programa de brinquedo, né? Para a gente ver a JSTL funcionando. Mas eu quero que quando a minha linha for uma linha par, eu quero colocar uma cor nela. Quando ela for ímpar, eu quero colocar outra cor nela. Tanto é que eu vou até copiar já esse CSS daqui, ó. Tirando isso aqui. Pessoal, isso aqui eu acho que eu nunca falei, não sei se vocês já perceberam. Tem uma ferramenta aqui no NetBeans que é a seleção por coluna. Essa aqui, ó. Eu quero apagar isso aqui, ó. Estão vendo? Ele marca tudo. Você apaga e desliga ela, tá? Então, aqui, põe para dentro, opa, para dentro. Dois seletores de classe aqui, né? O linha par e linha ímpar, cada um com uma cor para a gente colorir essas linhas, dependendo se ela for par ou ímpar. Então, por fora do for each, o table. Eu não estou me preocupando com cabeçalho de tabela, com corpo de tabela, eu vou pôr na saída aqui linhas, certo? Então, eu quero criar tr, agora sem se importar ainda se é par ou se é ímpar, tá bom? Só vai ter uma coluna, só vai ter uma coluna. Tr, tr, e aqui dentro a gente tem um td, que é o conteúdo, né? Que a gente vai olhar lá, linha, usando a EL aqui agora, e ponto, count, porque a partir daqui eu tenho var status i atuando, e eu count mesmo, i.count. Tá bom? Essas coisas a gente acaba sempre esquecendo, esses detalhes. JSTL é legal. Nota animal aqui, vou pôr é legal. Certo? Vamos dar uma formatadinha aqui, ó. Pronto. Vamos ver o que acontece. Não estamos pensando no CSS ainda não, tá? Vou salvar tudo. Vamos aqui. Testes, JSTL. Vejam, olha lá.
desenhou, entre aspas, 10 linhas, mas na verdade no servidor, o que está acontecendo? Aquela tag for each vai percorrer, nesse caso aqui está fazendo um for mesmo do início até um fim, e vai gerar, para cada vez que eu entrar ali dentro, ela vai gerar no HTML que vai ser devolvido para o cliente aquele valor. Então, olha só, esse código da fonte da página, não tem o for aqui, lá é executado no servidor, tá bom? Olha lá. Beleza? O que a gente quer fazer? Dependendo da linha, se ela é par ou se ela é ímpar, eu quero colorir, eu quero pôr um class aqui na tr, tá bom? Olha lá, class linha par, class linha ímpar. Eu vou usar outra tag do JSTL, que é a setChoose. O que a setChoose faz? É o que eu falei para vocês, é a ideia do if. Então eu vou ter a when, eu posso ter quantas whens eu quiser, uma amarrada na outra. Então é if, que else if, que else if, que else if. E ainda posso ter o otherwise, que é quando seria o else. Tá? Então, when, vou ter um teste aqui. E se otherwise, outra coisa. O que eu estou verificando? Estão vendo aqui? Ó? Se a minha condição, eu poderia colocar até a tr fora, né? Ah, não, não posso colocar tr. Opa, não posso colocar tr fora porque eu preciso daqui para eu colocar a classe, né? Mas poderia colocar a classe no TD também. Enfim, vou deixar assim mesmo. Se for par, vamos falar que isso aqui é o par. A gente não terminou de configurar ainda. O que eu quero fazer? Eu quero que a classe que vai ser aplicada aqui, então eu ponho o seletor, né? Linha par. E aqui, o linha ímpar. É lógico, se eu salvar isso aqui e der um F5 aqui, vai dar erro, porque não terminei, né, de configurar. Por quê? O when eu preciso obrigatoriamente de um teste. E esse teste aqui eu uso ele aqui. O que eu quero verificar? Se o i.count, aqui eu posso fazer operações simples, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0. Se isso for verdade, quer dizer que isso aqui eu estou numa linha par da tabela. Se for falso, quer dizer que eu estou na linha, aí vamos pôr o ímpar aqui, né? Linha ímpar. Salvou, vem aqui, F5. Olha lá, não funcionou. Viram só? Olha lá, ó. Linha ímpar, linha par. Linha ímpar, linha par. Ah, outra coisa. Como a gente está começando a contagem, né, em 1, então a primeira vai ser ímpar, né? Então a primeira vai cair aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui e assim por diante. Aqui, eu errei aqui, né? O seletor aqui não tem ponto. Ponto é para indicar que é seletor de classe aqui. Aí na classe a gente coloca. Porque o CSS, o que acontece? Você define uma classe para alguma tag, e aí o CSS atua usando esses seletores. O que quer dizer? Quando eu tenho um seletor de classe, que é um seletor que começa com um ponto, quer dizer que na hora que o CSS for processado pelo navegador, tudo que tiver aquela classe, o mesmo nome daquela classe, vai ser aplicado às propriedades que estão aqui dentro, as propriedades de visualização. A ideia é essa do CSS. Né? Então, fechei o navegador. Ah lá. Então, a ímpar é um cinza clarinho e a par é um azulzinho. Olha lá. Ímpar, par, ímpar, par. Ímpar por causa do número aqui, né? Começar assim, zero, seria, inverteria, né? Vamos pôr aqui, ó, zero. Eu vou ter uma linha a mais, né? Vou ter 11 linhas agora. Olha lá. Ah, tá. O varstatus, pessoal, ele conta mesmo, tá? Então, mesmo que eu comece, poderia começar em 50, terminar em 60 aqui, ó. Tá vendo? Varstatus, ele conta mesmo de um em um, tá bom? Dependente do begin e end é só para dar a variação do início e fim. Deve ter como obter exatamente qual iteração tá aqui, mas como não está funcionando o negócio para completar o código, vou deixar assim mesmo.
tá bom? Aqui, gente, a gente poderia usar EQ também, tá? EQ de equal. Funciona, tá? Sumiu aqui porque eu voltei para um, né? A gente vai deixar igual, igual mesmo. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui na apostila se tem mais alguma, no livro se tem mais alguma coisa. Aqui tá o nome errado. Acho que é isso, pessoal. Aí tem, né, nossas tarefas aí, como sempre. Tá bom, gente? Então acho que é isso. Acho que ficou claro aí que vocês precisam entender, né? E tem tudo, todas essas informações estão na apostila, né? Como eu tenho livro, como eu tenho repetido aqui diversas e diversas vezes. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Falou, valeu e até mais.